Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre produção de laranja e tangerina. Vamos falar também sobre quem são os maiores produtores de laranja, limão e tangerina aqui no Brasil. Você vai ver que já começam os preparativos dos agricultores brasileiros para plantar as suas safras 2021-2022. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo para o abate e as perspectivas para a safra 21-22. E você vai ver que 8% da produção brasileira de milho é absorvida pela cadeia de proteínas da BRF. E eu vou ter uma conversa sobre mudanças climáticas com a doutora Samantha Pineda. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre laranja, tangerina e limão. Os números são grandiosos. O Brasil produz todos os anos cerca de 20 milhões de toneladas de laranja, limão e tangerina. E com isso nós somos o maior produtor de frutas cítricas do mundo, representando cerca de 25% do total do planeta. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, que é o Sindiveg, essas culturas se desenvolvem em constante risco sanitário, tendo em vista a infestação de insetos e também de ácaros, a incidência de fungos e também de plantas daninhas. Alguns destes problemas podem causar até 85% de perda nos pomares. 6 em cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo são da fruta brasileira. O nosso país é o maior exportador global de laranja, complementando que o Brasil é uma potência no cultivo de outras plantas do gênero citrus, como os variados tipos de limão e de tangerina, que também são conhecidas como mexerica e bergamota. A área de cultivo dos citros também é muito grande. São 592 mil hectares de laranja, 56 mil hectares de limão e 52 mil hectares de tangerina. No total, isso equivale a 702 mil estádios maracanãs espalhados pelos estados brasileiros. A produção gera 12 bilhões de reais aos agricultores. Mas com a incidência de pragas e doenças, como a mancha preta, por exemplo, pode haver prejuízo superior a 10 bilhões de reais por ano. O risco é constante e precisa ser controlado. Pelo menos é o que comenta o presidente do Sindiveg, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E agora vamos falar dos maiores produtores de laranja e também tangerina aqui no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor de citros do país, com 78% da colheita de laranja, 74% da colheita de limão e 34% da colheita de tangerina. Em segundo lugar, aparece Minas Gerais com 6% da produção de laranja, o mesmo percentual para o limão e 21% para a mexerica. Entre os 5 maiores produtores de laranja estão o Paraná com 4%, Bahia com 3,5%, Sergipe 2%, segundo dados do IBGE. Na produção de limão, o Pará supera Minas Gerais com 7%. A Bahia aparece com 5% e Rio de Janeiro 1,4%. Todas as 27 unidades da Federação Brasileira, 26 e o Distrito Federal produzem laranja, 26 cultivam limão e 22 têm tangerinas. E agora vamos falar sobre a próxima safra. Enquanto os agricultores brasileiros se preparam para plantar as suas safras agora no ano 21-22, começam a surgir as projeções de área plantada, que é um potencial de produção. De acordo com Michael Cordonnier, ele é especialista na área agro e também é do site Soybean e Corn Advisor.
Ele disse que o Brasil deve aumentar a sua área plantada de milho e expandir consideravelmente sua produção total. Essas estimativas, muito preliminares, e dada a volatilidade do clima e também dos mercados de commodities, uma coisa é certa: essas estimativas provavelmente serão ajustadas no futuro. A área plantada com milho em 21-22 aqui no Brasil, atualmente de 5% a 6%, para 20,8 milhões de hectares. A produção de milho no Brasil 21-22 de 116 a 118 milhões de toneladas. A área plantada com milho na safra inteira do Brasil pode aumentar um pouco este ano, à medida que os agricultores aproveitam os preços domésticos de muito milho e, por incrível que pareça, uma produção muito forte. Os pecuaristas locais estão oferecendo contratos futuros atraentes, tentando convencer os agricultores a plantar mais milho na safra cheia. Mas o milho na safra cheia responde por apenas cerca de 1/4 da produção de milho no Brasil. A área plantada com milho em toda a temporada aqui no nosso país pode aumentar de 2% a 4% na safra 21-22 e, pelo menos, Michael Dornier, ele aponta que todas essas estimativas têm como premissa as condições climáticas em situação normal, mas pode ser problemático nesta estação de crescimento devido ao potencial para um surgimento das condições de laninha no Oceano Pacífico. E agora eu vou comentar sobre o mercado do boi gordo para abate. O baixo volume de animais prontos para o abate no mercado brasileiro segue sendo confirmado por dados oficiais. Segundo os números do IBGE, de janeiro a junho deste ano, foram abatidos no Brasil 13.610.000 animais, 7,28% a menos que no mesmo período do ano passado e expressivos 14,2% abaixo de 2019. Trata-se também do menor volume desde o primeiro semestre de 2009, quando o total abatido foi de 13,3 milhões de animais. Pesquisadores do CPEA ressaltam que o menor volume de gado ao longo do primeiro semestre manteve em alta os preços da arroba em praticamente todas as regiões produtoras do país. E agora vamos falar sobre as perspectivas para a safra 21-22. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, ela divulgou as perspectivas para a safra agropecuária 21-22, edição grãos, uma publicação que traz as principais variáveis de mercado e também as tendências para as culturas de soja, arroz, feijão, algodão e milho. Os dados apontam para uma produção total de 289,6 milhões de toneladas de grãos para a safra 21-22. E mesmo com as dificuldades enfrentadas no campo, em razão das influências negativas do clima e também da pandemia de Covid-19, a publicação aponta que, de forma geral, a manutenção de preços em patamares remuneradores para as principais culturas, além de um novo recorde na produção de soja de 141 milhões de toneladas, mantendo o Brasil como o maior produtor e exportador da oleaginosa no mundo. E também recorde na produção de milho, 115,9 milhões de toneladas. Um outro destaque é a produção e recuperação de produtividade na casa de 29% para o milho, após um ano marcado pela quebra em razão dos fatores climáticos. Além disso, espera-se uma recuperação dos estoques de passagem de milho, finalizando o próximo ciclo em 9,9 milhões de toneladas. A projeção é de recuperação das exportações do produto, saindo de 23,5 milhões de toneladas neste ano para 39 milhões de toneladas no próximo ano. E agora, falando sobre produção de milho, cerca de 8% da produção brasileira de milho, ela é absorvida pela cadeia de proteínas da BRF, que é a Brasil Foods, dona da Sadia e da Perdigão, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. E diante disso,
a companhia anunciou que vai destinar 10,2 milhões de reais para rastrear 100% dos grãos que compra até o ano de 2025, garantindo assim sustentabilidade e competitividade ao negócio. O recurso faz parte dos 700 milhões de reais já anunciados pela companhia no começo deste ano, em seu processo de transformação digital. A BRF está fechando o cercado para garantir que está comprando de quem produz de forma correta. Pelo menos é o que afirma o vice-presidente de Supply Chain e também de Commodities da BRF, o Leonardo Dall'Orto. Ele disse que, além da preocupação com o ambiente, a empresa está acelerando seus investimentos em sustentabilidade e para se colocar à frente da concorrência em mercados que cobram adoção de práticas de ESG, conhecido como ESG. Essa iniciativa vai abrir muitas portas e vai manter várias outras abertas. A sigla ESG ou ESG, ela advém do termo em inglês, Environmental, Social and Governance, ou seja, em português, ESG significa ambiental, social e governança. No mundo dos investimentos, investimento ESG é aquele que incorpora questões ambientais, sociais e de governança, como critérios em análise, indo além das tradicionais métricas econômicas financeiras e, com isso, permitindo uma avaliação das empresas de forma holística. E depois do intervalo você vai ver como está a exportação de soja pelo Brasil e vamos falar sobre mudanças climáticas com a doutora Samantha Pineda. É um minuto só, eu volto já. A bandidagem sem limites e moradores do setor Urias Magalhães da capital cada vez mais ameaçados. Olha só esse flagrante no momento em que um criminoso assalta uma drogaria da região. E prepare o bolso. A conta de luz vai ficar ainda mais cara a partir desta quarta-feira. E falando em finanças, o Jornal do Meio-Dia te ajuda a identificar boletos falsos. É informação com credibilidade a partir das 11h40 da manhã. A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções e você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM, comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Domingo às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o programa da família goiana, Real K, o maior realizador de sonhos do Brasil, mudando a vida de milhares de famílias toda semana. Real K, a marca da sorte. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Levar o prêmio máximo é o que todo mundo quer quando entra nesse jogo. Mas para chegar lá, o caminho não é fácil. São 16 perguntas dos mais variados temas. E se surgir alguma dúvida, sempre tem uma ajuda. As placas, cartas ou universitários. E se nem isso resolver, a gente dá 3 chances de partir para a próxima pergunta.
Um jogo que mexe com quem está no palco e também com quem está em casa. Nesta sexta, 11h15 da noite, tem o novo Show do Milhão PicPay. Eu estou de volta ao programa e agora vamos falar sobre soja, exportações de soja. As exportações brasileiras da oleaginosa podem superar agora, no mês de agosto, um volume embarcado pelo país em um ano antes, caso a média diária de 332,9 mil toneladas, que foi registrada até a terceira semana do mês. Se manter, pelo menos vai ser excelente e vai mostrar que o Brasil vai exportar muito. Pelo menos esses são dados do governo federal. No acumulado do mês de agosto, nos primeiros 15 dias úteis, o maior produtor exportador de soja já embarcou 4.999.000 toneladas do grão. Pelo menos esse é um dado da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. No mês de agosto do ano passado, o total de exportações de soja ficou em 5,8 milhões de toneladas. Pela média diária, até o momento, a alta no volume é de basicamente 20%. E agora eu vou conversar com a doutora Samantha Pineda. A doutora Samantha, ela é advogada e ela é sócia fundadora do Pineda e Cran Advogados. E ela também é professora da FGV, Fundação Getúlio Vargas. E nós vamos falar sobre um tema altamente, mas muito importante para o planeta e principalmente para o nosso país, que é hoje o maior produtor ou um dos maiores produtores de grãos, carnes, leite, enfim, de todo o segmento agropecuário do mundo. Doutora Samantha Pineda, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela presença da senhora aqui no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta que esse tema que nós vamos comentar agora é um tema que interessa a todos, não só o setor agro, mas ao planeta todo. Tá tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia, Antônio Pereira. É um prazer estar aqui, falar com Goiás. Interessa para a gente e mais do que isso, né, Antônio? Interessa saber o que a gente vai fazer. Porque você acabou de dar uma notícia super bacana de recorde de exportação, de economia sendo puxada para cima. E quando a gente fala de mudança climática, é exatamente aí que pega nessas mudanças climáticas. A gente está vendo pela estiagem que o país está passando. Bom, eu dei uma informação agora há pouco, é um dado muito interessante e é um dado assim que se a gente parar para pensar, a gente vai observar o seguinte, o tanto de produto que o setor agro brasileiro tem que produzir. A ABRF, Brasil Foods, que é dona da Sadia e da Perdigão, só para a senhora ter uma ideia, ela consome 8% de todo o milho produzido no país. De todo o milho que o Brasil produz, 8% vai só para a BRF. Olha a quantidade de cereal que essa empresa compra, isso só falando do milho, não estamos falando de soja e de outros componentes, não. Só para produzir suínos e aves, para abastecer uma parte do mundo. É uma loucura, não é? E tem gente que critica, né? Que fala, nossa, mas toda essa produção de alimento aí que falam do Brasil é um engodo, porque tudo isso, a grande maioria da soja e do milho vira ração. Sim, vira ração porque nós pegamos o grão e transformamos em proteína. Quer dizer, é um processo que é feito aqui dentro que exige alto grau de produtividade, né? Não só volume de produção, sim, mas produtividade mesmo, aquele aumento de produção por hectare, e que exige muitos outros conhecimentos para que a gente consiga ser grande produtor de tudo isso, porque além da gente consumir todo esse milho internamente, o Brasil consegue exportar. Além de consumir a soja internamente, o Brasil consegue exportar. Então, realmente é um diferencial que a gente precisa valorizar, viu, Antônio? É verdade. Só para ter uma ideia, para você que está nos acompanhando agora, quando você pega um peito de frango, pega uma coxa de frango ou um lombo de suíno, só para ter uma ideia, aquela coxa de frango, aquele lombo ou aquele peito de frango representa nada mais, nada menos do que 60% de milho. Ou seja,
Você está mordendo uma carne, comendo uma carne, mas que embutido lá dentro tem de 60% a 70% de milho. Então, o que a gente observa é que muita gente, principalmente de ONGs, fala sem conhecimento. O Brasil hoje tem que aumentar a sua produção e necessariamente não há necessidade de invadir o meio ambiente, vamos dizer assim, uma palavra meio pesada, de destruir mais o meio ambiente. Hoje o Brasil, a maioria dos produtores, eu diria quase que a sua totalidade, está consciente do que tem que ser feito na hora de plantar. Acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente. O brasileiro, ele entendeu o conceito de sustentabilidade que traz benefício não só para a produção, mas traz benefício para todo mundo, para a coletividade, enfim, e conseguiu se firmar como um produtor de agregado de sustentabilidade. O que ainda denigra a imagem do Brasil lá fora é o ilegal, é o criminoso, que não tem nada a ver com o agro e que os ativistas geralmente conciliam ao agro. Aquele que desmata ilegalmente, aquele que coloca fogo na floresta, no Pantanal, este não é produtor. Esse é ladrão de madeira, garimpo ilegal, grileiro, é caso de polícia. O agro brasileiro, se tiver uma destruição, e aí a gente tem isso, né, na advocacia nós temos muito clara essa distinção. Se algum produtor rural cometer uma ilegalidade ambiental, ele é multado, a área dele é embargada, ele não consegue vender o produto dele, porque o frigorífico não compra uma carne onde houve desmatamento ilegal, Então a gente precisa dissociar isso, né? O agro pode crescer, a gente pode aumentar de produção sem causar degradação ambiental, conciliando isso tudo. Nós temos aí 66% de floresta que pode ser manejada para cada vez captar mais gases de efeito estufa e contribuir positivamente com as mudanças climáticas, que é o nosso tema, né, Antônio? Claro. Bom, doutora Samantha Pineda, eu acho que a questão ambiental no Brasil é mais política do que de consciência do produtor, né? Sem dúvida. Essa politização, principalmente nesse governo que a gente viu ânimos aí super exaltados contra e a favor, essa politização só fez mal ao meio ambiente. Nós não conseguimos implementar políticas efetivas, eficientes, que contivessem desmatamento. Tivemos recorde, né, dessa supressão ilegal no ano passado e, de novo, esse ano nós vamos ter recorde de supressão ilegal. Então, o Brasil precisa tomar uma medida urgente, diferente, porque até agora ninguém, e aí não adianta falar que é esse governo, viu, Antônio? O governo passado, retrasado, ninguém conseguiu conter desmatamento ilegal no Brasil. E aqui que eu sempre insisto que nós precisamos de regularização fundiária. Lá no norte, nós não temos regularização fundiária. As pessoas que estão lá foram muitas vezes incentivadas para ocupar o norte do Brasil e não ganharam o título da terra. E tem mais de 50 milhões de hectares no meio do Brasil que não foram atribuídos. Não tem ninguém lá, não tem índio, não tem unidade de conservação, não tem produtor. Para quem que sobra? Sobra para quem quer fazer ilegalidade. Então, isso a gente precisa encarar e resolver esse problema. Tem solução? Claro que tem solução. E aí a gente parte sempre de medidas que são conjuntas, né? Nós precisamos da regularização fundiária, é preciso que o país tome consciência e aí a gente acaba, infelizmente, enfrentando uma opinião pública que não tem conhecimento do assunto, né? Quando se fala em regularização fundiária, o pessoal politiza a discussão e fala, agora vamos dar terra para grileiro. O último projeto de lei que queria fazer uma regularização fundiária, ele previa posse antes de 2008, ele previa que essa posse tinha que ser produtiva, previa que não podia ser acima de um certo tamanho de área, mas mesmo assim os contra, né, os que politizam, apelidaram de lei da grilagem, projeto de lei da grilagem e acabou não caminhando. Então a gente precisa, primeiro, de regularização fundiária. Um segundo ponto, fortemente, a gente precisa fazer a floresta valer em pé. Se nós tivermos um comércio legal, fiscalizado, eficiente de madeira tropical brasileira,
para que haja perenização da floresta, a madeira pode ser usada e ela vai ser plantada novamente, nós vamos ter um interesse maior em manter a floresta em pé do que colocá-la no chão para plantar outra coisa. Então a gente precisa reforçar a bioeconomia e fazer a regularização fundiária só para começar. Pois é, e a gente está sentindo que esse ano nós vamos ter aí um problema de mudança climática muito séria e coloca-se a culpa na Amazônia. Desmatamento da Amazônia. Tem sim alguma coisa a ver, mas o problema é mundial, não é só nosso. Talvez o Brasil hoje seja um dos países, ou quase o único país, que tem uma preservação ambiental inimaginável, sendo que a maioria dos países basicamente não tem nada. Só para você ter uma ideia, a China, por exemplo, a área agricultável dela nesses últimos 10 anos diminuiu por volta de 6% a 8%. É muita coisa. Então, o Brasil, pelo contrário, tem muito a crescer. Nós temos tecnologia para conviver bem com o meio ambiente. Agora, a mudança climática não depende da gente, depende sim do planeta todo, de todo esse conjunto, né? E é para isso que vem aí, né, a COP26, onde todos os países do mundo, são mais de 195 países, vão se encontrar em Glasgow, na Escócia, de 1 a 12 de novembro, para tentar discutir o que se fazer com relação às mudanças climáticas. Primeiro ponto que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui, Antônio, é que não dá mais para negar, né? Quem vive em algum lugar do planeta está vendo as mudanças climáticas terem as suas consequências. Aqui no Brasil, secas absurdas, esse fogo que se alastra por conta da seca, às vezes é combustão espontânea, sim, tem muito fogo criminoso, mas a gente sabe que no Cerrado existe combustão espontânea, mas isso não é só no Brasil. A gente teve o ano passado a Austrália com um fogo absurdamente grande. Esse ano nós tivemos a Turquia, a Grécia, fogo lá na Califórnia. O ano passado e este ano, fogo no Pantanal, que era um lugar que não pegava muito fogo, né? Era mais a parte do cerrado ali do Mato Grosso. E o mundo todo com ondas absurdas de calor, ondas de frio, que é o que a gente chama de fenômenos climáticos extremos, eventos climáticos extremos, provocados pela mudança climática. Precisamos entender também que os países maiores emissores de gases que provocam o efeito estufa, que provocam o aquecimento global, são China, Estados Unidos, União Europeia e Índia, nessa ordem. E que o principal fator que gera esse aquecimento global é queima de combustível fóssil, é geração de energia. Seja energia para usar energia elétrica, energia de transporte, energia de aquecimento das casas. Isso tudo é feito por esses países com queima de combustível fóssil. E o Brasil? O Brasil emite menos de 3% de gases de efeito estufa e a nossa matriz energética é uma das mais limpas do planeta. Tanto na geração de energia elétrica, baseada em hidrelétricas e agora crescendo aí a fotovoltaica e a eólica, quanto na energia para transporte. Nós temos aqui o etanol, o biocombustível, o biodiesel, que é nossa, eu diria aí que é uma menina dos olhos nesse combate às mudanças climáticas. O Brasil não está nessa posição, né, Antônio? Eu concordo em gênero, número e grau com a senhora. O nosso problema não é meio ambiente, o nosso problema é político, infelizmente. Eu conversei com a doutora Samantha Pineda, advogada sócia fundadora da Pineda e CRAN Advogados e professora da FGV. E a doutora Samantha Pineda é uma das experts no Brasil nessa área de, vamos dizer, de meio ambiente. Tanto de leis quanto na área técnica também. Doutora Samantha Pineda, pode ter certeza absoluta que nós vamos nos encontrar mais vezes aqui, porque esse assunto interessa muito. Minha querida, muito obrigado pela conversa que nós tivemos e até o próximo programa, ok? Um abraço e obrigado. Até a próxima, obrigada. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.